Sobre cada uma das suas 5 maiores posições na bolsa, começando pela que é a sua maior posição, uma empresa que você ganhou bilhões de reais com essa empresa, 50% da sua carteira, porque a ação se valorizou tanto que ela cresceu passivamente de uma maneira fantástica. Vai continuar sendo um bom investimento daqui em diante. Você vê isso como um potencial gerador de mais dividendos no futuro? Porque é a única empresa no mercado que já pagou 110% do lucro. Ela custa R$11, R$12, então é um papel que está num preço assim super acessível. Uma máquina aí de distribuir dividendos. Paga dividendos aí invejáveis. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o maior e mais bem sucedido investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, o Luiz Barsi. Eu sou João Sandrini, eu sou head da área de MBAs do Grupo Primo. E a gente vai conversar aqui sobre o assunto preferido do Barsi, que são as empresas da Bolsa. O Barsi conta no livro que na casa dele ele adorava esse assunto, mesmo em almoços de família, nas viagens de férias, ele gostava de falar de empresas. Hoje vai ser o nosso principal objetivo também nessa aula, que é a segunda do método Barsi de dividendos. Barsi, vamos começar a esquentar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma das suas 5 maiores posições na Bolsa, começando pela Unipar, que é a sua maior posição, uma empresa que você ganhou bilhões de reais com essa empresa. Ela chegou a ser 50% da sua carteira, porque a ação se valorizou tanto que ela cresceu passivamente de uma maneira fantástica. E aí, de forma bem objetiva, Barsi, por que o senhor acha que a Unipar vai continuar sendo um bom investimento daqui em diante? Por que essa posição é tão representativa para você? Bom, é evidente que eu acredito que a Unipar não volte mais para os 25, né? Nem para os 30 centavos, não é isso? Isso é uma coisa evidente. Mas eu acho que ela continua, sim, sendo uma boa opção, porque é uma empresa que distribuiu dividendos generosíssimos, tá certo? Em virtude do quê? Em virtude de uma postura empresarial que nós tivemos assim alguma posição, né? Alguma importância, que é o seguinte, que é não aumentar a base acionária de uma forma desordenada, como fizeram muitas outras empresas, não é isso? Todas, invariavelmente, todas as empresas que aumentaram muito a sua base acionária hoje estão numa situação de dificuldade. Eu dou até alguns exemplos, não é isso? O Bradesco, enquanto tinha uma base acionária menor, ele conseguia remunerar bem o acionista. Hoje o Bradesco tem 10 bilhões e 800 milhões de ações. Então você não precisa ser nenhum grande matemático para concluir o seguinte: para remunerar 10 bilhões e 800 milhões de ações, qual o lucro que ele precisa alcançar? Não é isso? Então as pessoas não se dão conta disso. E uma das coisas muito favoráveis na Unipar foi exatamente essa, que nós não ampliamos a base acionária. A empresa está em negociações aí para possivelmente comprar a Braskem. Ela dobraria de tamanho se o negócio se concretizar. O senhor vê isso como um potencial gerador de mais dividendos no futuro para a Unipar? Eu sou um pouco não, muito conservador, tá entendendo? Eu faço um comparativo. Quanto a Unipar deu de dividendo até agora? Quanto a Braskem deu de dividendo até agora? Será que a Unipar comprando a Braskem, ela vai continuar dando bom dividendo? Será que todas as plantas da Braskem estão plenas para trabalhar? Será que esses 5 anos que a Braskem ficou aí, compra ou não compra, vende ou não vende, as plantas não precisam de uma atualização? Não sei, eu estou falando isso porque é uma pura imaginação. Mas eu acredito o seguinte, eu acredito que a proposta feita pela Unipar é aquela que melhor encanta os acionistas, porque é aquela que prevê o quê? Prevê futuramente estender uma OPA aos acionistas, é isso? Coisa que me parece que as demais ofertas não contêm esse ingrediente. Tá? É uma incógnita falar sobre isso. O principal controlador
o controlador da Unipar, Frank, é um camarada que ele tem uma boa visão de mercado, uma boa visão operacional, e se ele está fazendo isso é porque ele acredita que é um bom negócio. Vamos falar agora então um pouquinho da Klabin, que é a segunda maior posição do Barsi. A Klabin, ela é boa pagadora de dividendos, mas não é uma ação que se valorizou muito nos últimos 5 anos. Por que o senhor acredita que Klabin vai ser um bom investimento no futuro? Porque a Klabin é uma empresa que ela é uma empresa que ela é de capital intensivo e ela não para de crescer. A Klabin também tem uma questão ligada à quantidade de ações. Ela tem, acho que se não me falha a memória, quase que 6 bilhões de ações, não é isso? E não é fácil remunerar 6 bilhões de ações. A Klabin, interessante, a Klabin me ensinou, como muitas coisas no mercado eu aprendi, a Klabin me ensinou o seguinte, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. E a Klabin, claro, a Klabin é uma empresa que é uma empresa que tem projetos futuristas. É uma empresa que hoje poucas empresas se comparam a ela, tá entendendo? Em termos de avanço tecnológico, em termos de cuidar da floresta, enfim, em termos assim também de evoluir, não é? E as oportunidades que vão se apresentando para a Klabin, elas têm se intensificado. Por exemplo, a Klabin hoje, ela está fornecendo caixas de papelão para exportação de frutas, coisa que era feita em containers, pequenos containers de plástico, né? A Europa, a própria Ásia, hoje não quer mais que as frutas sejam embaladas em material plástico, tem que ser em caixa de papelão. Então é um mercado que cresceu bastante para ela. E com isso eu acredito que ela também, na razão direta que ela tem novas oportunidades de mercado, então ela cresce para suprir essa nova expectativa. Vamos falar um pouquinho agora da terceira maior posição, que é a AES, né? Essa empresa, ela não é uma pagadora de dividendos muito regular. Não, ela é uma boa pagadora de dividendos, tanto fato que é a única empresa no mercado que já pagou 110% do lucro. Você sabia? No passado. Não, no passado, pouco tempo atrás. É que a AES Brasil, ela passou por uma reformulação estatutária, operacional. A AES Brasil hoje não é só matriz energética proveniente de hídrica. Hoje ela tem novas matrizes energéticas. E ela investiu bastante na compra de todos esses projetos. É muito importante que quando você entra num investimento, que esse investimento ele não venha somente aumentar o faturamento. É importante que ele, além de aumentar o faturamento, ele gere resultado. E esses investimentos todos que a AES Brasil desenvolveu, todos eles vão gerar resultado. Outro fator muito importante que ocorreu na empresa é que ela reduziu a base acionária. Ela possuía uma base acionária de 3 bilhões e pouco de ações, hoje ela tem só 600 milhões de ações. Então, para remunerar 600 milhões de ações, ela precisa talvez de um lucro menor. Então, provavelmente, o payout futuro dela vai ser um payout bom. E outra coisa que o pessoal também não se deu conta é que eu acho, por razões óbvias, né, o seguinte, que quando ela negociava ações ordinárias, preferenciais e units, uma unit estava representada por 5 ações, uma ordinária e 4 preferenciais, não é isso? Então, com o enxugamento da base acionária, eles eliminaram também a units e converteram todas as ações preferenciais em ordinárias. Então, hoje, a AES Brasil possui somente ações ordinárias. Como uma ação ordinária ficou no lugar da units, eu interpreto o seguinte, que uma ação ordinária hoje está representada por 5 ações antigas. Então, ela custa R$11, R$12,
Se você dividir por 5, dá 2 e alguma coisa. Então é um papel que está num preço assim super acessível. É que ninguém faz essa análise, tá entendendo? Agora, eu acredito que a AS Brasil, se a memória não me trair, a AS Brasil é a única empresa do setor de energia elétrica que tem no seu estatuto distribuir 100% dos lucros, tá? Não é igual. 50, mas ela distribui quase que 100%, né? A prática é essa. Não é que nem a PetroRio, né? Você sabe qual é no estatuto, o que está consignado para pagar dividendo na PetroRio? Quanto? Quanto você acha que é? Não faço ideia. Não, é exatamente 0,001. Então é uma empresa que nunca vai pagar dividendo. Nunca pagou e nunca vai pagar. Você tem outros papéis também assim, não é isso? Quem mais que paga um dividendo pífio? A Azul paga um dividendo pífio. Dentre aquelas que não pagam uns 25%, está também a Raízen, também não paga esse. E a Raízen tem uma base acionária gigantesca, né? Ela tem mais ou menos hoje quase 11 bilhões de ações. Então remunerar tudo isso não é fácil, né? Não é fácil. O próprio Magazine Luiza também tem uma base acionária grande. A Itaúsa tem quase 9 bilhões de base acionária. Então, o pessoal não analisa o evoluir da base acionária, o que o evoluir da base acionária acaba interferindo na distribuição de resultado. Você veja, a Itaúsa, com 9 bilhões de base acionária, considerando 25%, ela teria que dar o quê? 36 bilhões de lucro para dar 25 centavos. É por isso que dá 10, 12, 3 centavos. Às vezes dá 1 centavo. Às vezes dá zero nada, né? Que a gente brinca, né? É isso aí. Então, o pessoal não analisa isso. A turma deixa de lado esses ensinamentos que o mercado transmite para você. E agora, a sua quarta maior posição é a Cosan, mas também não é uma que nos últimos 5 anos também não é uma grande pagadora de dividendos, e é uma empresa que às vezes ela prefere comprar outras empresas com o caixa que ela gera do que pagar dividendos. Por que a Cosan, o senhor acredita? Não, a Cosan é o seguinte, a Cosan ela é uma empresa que no passado a gente comprou e acabou tendo um yield projetivo excelente. Por quê? Porque eu cheguei a comprar a 3 e alguma coisa e vendia R$90, depois dos 7, 8 anos. Eu acredito, veja bem, porque o mercado ensina a gente que a Cosan passou a desenvolver este mesmo procedimento a partir dos R$15. Eu acho que ela não volta mais para R$15. Provavelmente não vai cair abaixo dos 20 reais. Veja bem, eu não sou futurólogo, eu estou apenas transmitindo aquilo que o mercado ensina, tá entendendo? Para a gente poder transmitir para os outros, não é isso? Então eu acho que a Cosan daqui para frente, ela vai desenvolver um tipo de postura de mercado que ela vai evoluir porque a Cosan sempre teve a mesma postura de mercado que a Suzano. Qual é essa postura? Eles transferem para o mercado o lucro do acionista. Então o que acontece? O papel sobe, ele vai ganhando. E veja bem, a Cosan ela só passou a ter um desequilíbrio de cotação a partir do momento que ela fez um desdobramento. Uma virou 4. Então, hoje ela tem 1 bilhão e 800, se não me falha a memória, de base acionária, mas já com uma outra posição, uma outra postura. Mas vamos falar agora da quinta e última posição da sua carteira que eu queria abordar individualmente, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, sim, uma máquina aí de distribuir dividendos nos últimos anos, mas também é uma ação que hoje tem um controlador que acha que, além de lucro, o banco também tem um papel social. Por que o senhor confia e gosta tanto dessa ação? Eu confio pelo seguinte, eu acho que toda empresa que tem um compromisso, ela distribui bons dividendos. O que é um compromisso? Por exemplo, o Santander tem o compromisso de mandar dinheiro para a Espanha. A AS Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para os Estados Unidos. O Banco do Brasil tem o compromisso de mandar dinheiro para a Previ,
e para o governo. Então eu acho que ele tá dotado de uma postura não idêntica aos demais. Veja bem, o Itaú, o Bradesco, o Santander não, mas o Itaú e o Bradesco, a base acionária deles cresceu uma barbaridade. O do Banco do Brasil permaneceu. Então o que acontece? Esse sentimento que você vislumbra sobre ele é que cada vez que o lucro aumenta, se ele tiver a mesma base acionária, é evidente que o dividendo cresce também. Então o Banco do Brasil tem pago dividendos aí invejáveis, tá certo? E ele dá um lucro mais ou menos parelho com os demais bancos, não é isso? É porque ele tem uma base acionária menor.